Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são importantes e relevantes aí para a pecuária brasileira. O Pecuária e Mercado está sendo exibido pela TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar, interagir, tirar suas dúvidas, aproveitar os nossos convidados aqui e questionar, interagir conosco. Os chats, a partir de agora, já estão liberados tanto no Notícias Agrícolas no site, quanto no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para mandar a sua pergunta. Nessa terça-feira, 20 de maio, vamos falar no Mercado do Dia sobre o atual momento de precificação da arroba e entender o que vem pela frente. Será que a gente já está próximo aí de um fim de pressão sobre os preços da arroba? A gente vai perguntar tudo isso para o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. No quadro Demanda em Foco, as exportações de carne bovina estão em alta. Mas temos aí um objetivo, alcançar a exportação projetada aí de mais de 3,5 milhões de toneladas até o final do ano. Será que a gente vai conseguir bater esse recorde? Pecuária leiteira, vamos discutir o uso de subprodutos na dieta das vacas leiteiras. Tudo isso no Pecuária e Mercado de hoje e a gente já começa direto com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta com agora o Mercado do Dia para a gente discutir esse atual momento da arroba do boi gordo e dessa pressão que vem sendo exercida pelos frigoríficos sobre a arroba. Quem me ajuda a entender esse mercado hoje é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica da precificação e, mais do que isso, entender o momento, né, Caio? Porque, afinal de contas, a gente está vindo aí de uma sequência de pressão nos preços e uma consolidação de baixas aí acontecendo na arroba do boi gordo. O que você está vendo nesse mercado? O que está acontecendo aí que justifique essa pressão no momento? E é só a questão sazonal mesmo, Caio? É só essa questão de fim de safra que traz mais oferta para o mercado? Ou tem mais coisa para a gente discutir? Seja bem-vindo, meu caro. Fala, Alexander. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos os ouvintes aí. Sempre uma satisfação estar com vocês aí do Notícias Agrícolas. Ô, Alexander, eu acho que apesar dessa recente notícia do frango, né, da gripe aviária, que nós já temos um foco já confirmado, né, no sul, apesar dessa recente notícia, eu acho que a queda do boi, ela está muito mais ligada realmente à sazonalidade, à entrada da safra. É óbvio que existem algumas nuances que facilitam a vida da indústria em alongar essas escalas, em colocar um pouco mais de pressão, um pouco mais de pimenta aí para salgar aí, para largar esse preço cada vez mais salgado, né, cada vez mais baixo. Mas, de modo geral, é a sazonalidade que bate de novo, é a entrada, é a ausência da chuva, quando a chuva começa a cortar, o capim fica maduro, o pecuarista bem sabe do que eu estou falando, independente de não ter entrado frio ainda, independente de estar verde para a maioria dos lugares, eu acho que isso, o pecuarista já está bem acostumado com isso. Então, quer dizer, o animal está pesado, o boi está pesado lá em cima, está amassando o pasto já começa a ter um pouco mais de ausência de verde, então tem muito a ver com a sazonalidade. Nós não tivemos ainda o efeito gripe aviária ainda no contexto do boi, por mais que eu acredito que isso ainda vá se abater ainda no nosso mercado por conta de concorrência de carne mais barata. Na verdade, a gente exporta muito a carne de frango, né? Então você tem China já bloqueou, você tem o mercado europeu também que já bloqueou, não sabe se está bloqueado o Brasil, não sabe se vai ser um bloqueio regionalizado, né? Isso vai depender muito do grau que é, né? Do tamanho que de quantas outras granjas que pode apresentar essa mesma gripe, né? Essa mesma doença. Então está todo mundo em muito alerta. Então
esse contexto ainda da doença não está ainda no mercado. O que a gente vê essa baixa do mercado acontecer é muito mais em cima da sazonalidade e das ferramentas que a indústria tem e consegue colocar um pouco mais de pressão ainda, no mercado físico. Quando você fala de ferramentas da indústria, que ferramentas são essas e como que o pecuarista pode brigar de igual para igual, Caio? Olha, Alexandre, primeiro a gente tem que pôr na nossa cabeça, na cabeça do pecuarista, que ninguém é maior que o mercado. Então, assim, se o mercado está caindo, com mais ou menos intensidade, ele é efeito da oferta e da demanda. Então, nesse contexto, nada a gente pode fazer. Realmente, a gente está na sazonalidade da virada da entrada da safra e a oferta fica maior, a oferta fica realmente um pouco mais abundante. A oferta fica mais abundante para o lado de fêmea, que você entra na época do toque, do descarte, e a oferta fica também um pouco mais abundante para o lado do boi também, que é esse boi que vai ficando pronto. O contexto da manobra da indústria hoje é um contexto que os grandes confinamentos hoje só vendem os animais para as grandes indústrias em cima dos que a gente chama de animais contratuais. O que que vai ser o animal contratual? A indústria oferece hoje, para os grandes confinamentos, um mix de indicadores, onde pode contemplar um indicador, pode contemplar dois indicadores, pode contemplar três indicadores, quatro indicadores, faz um mix, uma média desses indicadores e paga um prêmio em cima desses indicadores para esses determinados grandes confinamentos ou grandes pecuaristas. E aí o pecuarista não precisa ficar, entre aspas, brigando com o preço, né? Não precisa ficar ligando na indústria e brigando com o preço. O pecuarista sai, ou os grandes confinamentos saem do mercado spot. Dessa forma, eles se organizam, né? Fica com uma escala previamente organizada. É óbvio que ele tem uma quantidade de arroba a ser entregue, ou no mês, ou no semestre, ou até mesmo no ano, e ele vai cumprindo essa demanda de entrega em cima desses indicadores. Para o lado de quem está fazendo essa entrega, é mais confortável, para o lado da indústria, é extremamente confortável, porque a indústria já faz a venda dela da exportação, já trava o dólar, já tem aquela linha já de entrada de animal. E a parte que eu falo que a indústria consegue colocar uma pressão um pouco maior no boi, não que o boi esteja caindo única e exclusivamente por causa de alguma estratégia da indústria. Volto a falar que o mercado é maior que todo mundo, o boi está caindo realmente porque está com mais oferta. Mas a pressão essa que a indústria consegue colocar é porque uma vez que ela está comprando em cima de alguns indicadores e uma vez que esses indicadores são feitos, são coletados através única e exclusivamente do mercado spot, ou seja, do mercado à vista e não dos contratuais, quanto mais boi contratual a indústria faz, quanto mais boi contratual ela coloca na sua linha de abate, na sua linha de escala, quanto mais ela alonga a escala dela com esses animais contratuais, menos boi spot essa indústria precisa comprar. E aí vem a mágica. Se ela compra menos boi, se a necessidade dela é cada vez menor de comprar o spot, porque o grosso já está fomentado nesse mercado contratual, o que que ela faz com esse pouco de animal que ela precisa comprar? Ela baixa preço. Então, hoje nós estamos falando do estado de São Paulo, que mostra negócio entre 300 e 305, nem o 310 eu voltei a ver mais dessa semana. Então, nós estamos falando de negócio de 300 a 305 para o estado de São Paulo. Só que as grandes indústrias, elas precisam comprar 10, 15% da escala dela, 20% dessa escala dela, ao longo do mês de junho, por exemplo, de mercado spot. O resto tudo já é um mercado contratual. Então, o que que ela faz com o mercado spot? Ela pode muito bem hoje abrir o boi de 290 dentro do estado de São Paulo. Aí o pecuarista está me escutando falar, mas 290 ele não vai comprar, ou 290 ele vai comprar micharia, ou 290 ele vai comprar, boi curraleiro aí, boi mal acabado. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Então, se ela morde 20 bois aqui de 16, 15 arroba e meia que for, tucura, mal acabado, ela vai pôr. E ela vai informar os indicadores. E aí esses indicadores vão fazer essa média. E aí essa média vai alimentar o contratual. Então, quanto mais ele abaixa aqui, por mais que ele vai comprando pouco, pouco, pouco,
mas vai refletir na cadeia desses 80, 75, 70% desses animais que já estão comprados, já estão na escala. Acaba virando Então, um círculo vicioso aí então, né, Caio? O indicador é formado por preço do spot, que tem menos necessidade de compra por parte dos frigoríficos, eles aproveitam para baixar os preços, baixou os preços, vai refletir um novo indicador mais baixo, e daí eles aproveitam para fazer os contratos e alongar escalas, e isso acaba sendo constante aí. Mas é uma estratégia pontual, Caio, na sua opinião, ou vai virar uma estratégia normal daqui para frente? é uma estratégia normal, não é desse ano, é uma estratégia que nós já temos no mercado aí há 10 anos, 15 anos. Ela está ficando muito mais robusta por parte da indústria, porque os confinamentos estão cada vez mais profissionalizados, e quanto mais profissionalizados, mais eles precisam ter essa facilidade, não essa facilidade, mas ela precisa ter esse cronograma de saída, né? Os confinamentos vão ficando muito cheios, abatem boi toda semana, sai caminhão para confinamento, semana, dia sim, dia não, ou talvez todos os dias ao longo da semana, dependendo do tamanho do confinamento. Então, para o confinamento, para o boitel em si, isso é uma vantagem para o boitel, entendeu? Então, ele consegue também se organizar. Então, é um negócio que veio para ficar, eu deixo aqui o alerta para todo mundo. Foi feito recentemente uma troca de indicadores na B3, e essa troca de indicador que foi feita na B3 foi financiada e apoiada pelas indústrias. Então, quer dizer, a indústria tem todo o interesse de estar fomentando esse indicador cada vez mais. Então, é um alerta que fica aqui. Assim, essa estratégia de abaixar cada vez mais o preço só funciona num contexto onde você tem muita oferta. Ou num contexto que você tem pouca oferta, né, que eu costumo dizer que o mercado é soberano e acredito nessa máxima. Acredito que o Brasil vive numa economia de perfeita concorrência no boi também. Então, isso só funciona quando você tem muita oferta. Então, quando você tem bastante oferta, quando você tem essa saída, essas sazonalidades que acontecem em determinados períodos do ano, a tendência é sempre a arroba afundar mais do que o comum, ou mais do que o esperado, ou mais do que o que a gente acha que é o normal, né? Que é o que a gente está vendo agora. Muito bem, então ficou muito claro que, enfim, existe esse aprimoramento e a necessidade dos confinamentos de se planejarem mais, e o fato de terem essa perspectiva facilita o planejamento, mas como você colocou, cenário de pouca oferta, essa estratégia não funciona. Nesse momento, tem alguma coisa que o pecuarista possa fazer, Caio? Acho que o pecuarista tem que decidir, quando procura os frigoríficos contratuais tal para fazer esse tipo de contrato. O pecuarista acho que precisa colocar cada vez menos boi na mão da indústria. Eu sei que isso é difícil. Em alguns confinamentos isso fica até insuportável, mas tentar usar um pouco mais da estratégia do preço mínimo, né? Fazer um pouco mais de put e usar diretamente uma corretora, usar diretamente uma B3, tirar um pouco a responsabilidade da indústria, tá mexendo com esse preço, tá mexendo com essa indústria, né? Mexendo com essa escala, né? Organizando essa demanda. Sei que muitas vezes é um pouco, às vezes até insuportável, até impossível de determinados confinamentos fazerem, mas eu acho que é uma mentalidade que o pecuarista precisa ter. É óbvio que os grandes confinamentos, eles sabem do que está acontecendo, as pessoas que estão tomando as decisões lá são pessoas espertas, são gentes inteligentes e sabem muito bem que isso realmente é um tiro no pé. Mas, assim, tentar deixar cada vez menos animal escalado de forma prévia na indústria, porque isso é uma ferramenta muito potente para a indústria em abaixar o preço, né? Muito bem. Ô Caio, só para a gente finalizar aqui, essa pressão, ela deve continuar na sua perspectiva por muito tempo ainda? Pela leitura que a gente tem de confinamento para o estado do MS, para o estado de Minas, pela leitura que a gente tem de confinamento para o estado do Goiás, e a leitura de confinamento que a gente tem dentro do estado de São Paulo. Por que que eu cito esses três estados, que são os três estados que a gente vê que tem muito boi confinado agora?
Então, por essa leitura, eu acho que a gente ainda sofre aí ao longo de maio, talvez até um pouquinho mais aí para dentro de junho, né? Até que alivie, que saia esse primeiro giro de confinamento. Então, por hora, parece que está tudo muito cheio. A gente vê notícia de confinamento aqui dentro do estado de São Paulo que não está cabendo nada, que tem fila de espera. A gente já viu essa notícia, a gente já viu essa ladainha. Não é o primeiro ano, né, que a gente vê que não tem fila, tem fila de espera, que tem fila de espera, que tem fila de espera. Eu acho que enquanto isso não passar, a gente vai continuar sofrendo com o preço do boi. Aí eu volto a falar, se não tivesse tanto animal contratual, talvez esses preços estariam ao redor de 320, 315, um pouco mais confortável. Mas como o mercado spot, a necessidade da indústria em comprar o spot, ela é muito pequena, e é esse spot que vai fazer os contratuais, então a gente pode ver um acarrilhamento aí de baixa dos preços, que é o que a gente está vendo, já vimos a semana passada e estamos vendo essa semana. Então, o frigorífico baixando preço atrás de preço, e a gente fica, gente, os aplicativos, nada mostra, né? O AgroBrasil mesmo demora a marcar uma baixa, e quando marca é com muito pouco preço, é muito pouco volume. Como é que esse pouco volume está mantendo essas escalas? Então, a intenção do frigorífico é realmente essa mesmo. Ter muito pouca vaga para o mercado spot, que é o spot que vai fazer o contratual. Então, o pouco de boi que entrar no mercado spot, que a gente vai ver acontecer os registros, vão ser os que vão fomentar os preços dos grandes confinadores, né? Então, a gente pode realmente ver uma pressão um pouco mais acentuada conforme a gente entra aí, finaliza o maio, começa o junho. Quer dizer, não dá para contar então com esses R$ 300 como piso para São Paulo ainda, né, Caio? Não, não dá para contar. A gente já viu registro de piso de 295 em São Paulo, mais R$ 10 de prêmio para grande indústria. A gente já viu. Pouco boi, mas é o mercado spot e é a mesma ladainha. Vai fomentar e vai fazer a média para o cara fomentar, para o cara escalar o boi lá contratual. A parte boa que eu vejo, Alexandre, é que assim que cessar essa oferta, que não há mal que dure para sempre, e eu acho que essa oferta, uma hora, ela vai diminuir o apetite da indústria, você estava bem falando aí que a gente caminha o ano 2025 para bater novo recorde de exportação. O caminho da indústria, o apetite da indústria vai ser um caminho de tomar esse boi de novo, de ter que comprar esse boi, ter que fazer escala para cumprir os contratos de exportação. O Brasil hoje é o país mais barato aqui do Mercosul e a gente tem uma demanda crescente externamente. Então, a hora que faltar o boi aqui, esse boi com certeza vai subir. Eu até passei recentemente aqui alguns preços é, em comparação. Nós temos hoje o Paraguai com US$ 64,50 por arroba, um comparativo. Nós temos o Uruguai com US$ 75, nós temos a Argentina beirando, acho que 80 ou 78, e tem o Brasil na lanterninha de 54,40 dólares por arroba. Por que o Brasil vale tão menos do que esses países concorrentes? É porque a gente está com oferta. A hora que cessar a oferta, nós vamos pular. O boi pode tranquilamente correr muito rápido assim que cessar essa oferta para a casa dos 60, US$ 65, por que não na casa aí dos 65, US$ 66, né? Então é isso que é isso que eu estou imaginando para o final do ano por conta dessa demanda que a gente está tendo externa e dos preços que a gente tem dos países concorrentes, né? Muito bem. Cenário muda então para o segundo semestre, a gente vai ficar na expectativa, entendendo aí principalmente toda essa relação entre oferta e demanda e principalmente como isso impacta na precificação da arroba do boi gordo. Caio Junqueira, Estamos obrigado, meu amigo. Pode complementar, desculpe. Não, estamos torcendo para isso, estamos torcendo para que esse semestre aí seja um segundo semestre de menos oferta e que aí a gente consiga performar aí na alta do boi, né? Na alta do preço da arroba. Legal. Caio, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Obrigado a todos, é sempre um prazer, um abraço. Abraço, até a próxima. Muito bem, tá aí Caio Junqueira com a gente trazendo as informações e fazendo uma análise bem interessante aí desse motivo da pressão nos preços. Na verdade, tudo tem a ver com uma condição de precificação dos indicadores. Vamos aos indicadores e vamos aí mostrar para vocês como fecharam os principais indicadores no dia de ontem. De olho na tela, joga para a gente, Renan, por favor, as cotações na tela. A gente tem aí
O indicador da Tagro, R$ 306,19, com uma queda de 0,19%. Agrobrasil, R$ 307,22. Agrobrasil do Caio Junqueira, que acabou de falar com a gente, uma alta de 0,84%. Scott Consultoria, R$ 311,00, uma queda de 0,96%. E o CPEA, R$ 302,15, uma queda de 0,15%. Vamos dar uma olhadinha no mercado futuro, lá na B3, vamos ver o que está acontecendo com o mercado por lá. Para maio, R$ 300,60, uma queda de 0,6%. Para junho, R$ 302,20, queda de 0,15%. Julho, R$ 314,60, também caindo 0,58%. Olha aí, sinais do segundo semestre, alta de 0,25% a R$ 320,80. Uma diferença, portanto, do atual momento, maio, para o segundo semestre, lá o início do segundo semestre, agosto, de pelo menos R$ 20 ou perto de R$ 20 aí, a diferença entre a precificação desses dois momentos lá na B3. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso Pecuária e Mercado de hoje e na sequência a gente discute um pouquinho da pecuária leiteira. Roda a vinheta do quadro Pecuária Leiteira. Muito bem, a gente voltou então aqui agora para discutir um pouquinho da situação da pecuária leiteira e principalmente da dieta das vacas leiteiras. O uso de subprodutos na dieta das vacas é o nosso tema de agora. E para nos ajudar a discutir um pouco mais desse tema, está aqui comigo o Fernando Teles, consultor técnico lá da Comigo, lá de Goiás. Fernando, já me ouve? Muito bem, Fernando. A gente está sem o seu vídeo. Se você puder habilitar o seu vídeo aí para a gente, vai ser legal. Enquanto o Fernando ajusta lá o vídeo para a gente, o nosso tema é muito importante aí, afinal de contas tem a ver com custo de produção, mas mais do que custo de produção, eficiência aí na utilização das dietas das vacas leiteiras. Parece que a gente perdeu a conexão com o Fernando, mas não tem problema não. A gente vai aqui aguardando o Fernando se conectar. Vamos ver também se o próximo convidado nosso já está conectado. A gente está aí com um probleminha com as conexões. Mas, ok, tudo bem, vamos entender direitinho então esse mercado. Eu vou passando para vocês um pouquinho do resumo, para quem chegou agora, um pouquinho do resumo do que foi a conversa com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, principalmente sobre a questão da precificação e do atual momento da arroba do boi gordo. Segundo o Caio Junqueira, temos pela frente ainda uma situação de oferta chegando e o agravante aí com a questão da disponibilidade de mais carne de frango aí para pressionar as cotações. Bom, parece que a gente já tem a conexão retomada com o Fernando. Vamos então ao Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por estar aqui com a gente e para discutir um assunto, no mínimo, interessante aí para quem está de olho e principalmente tentando entender possibilidades para aprimorar o custo de produção, que é o uso de subprodutos na dieta das vacas, né, Fernando? O que você pode dizer para a gente sobre esse tema? Justamente. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Um canal extremamente importante. É um assunto que nós nos vemos todos os dias conversando sobre ele, né? Principalmente porque todo mundo hoje quer diminuir os custos, né? De qualquer produção, de qualquer produtividade, seja ela corte, leite, frango aí, com seus problemas, suínos e entre aspas.
O que que a gente fala? Primeira coisa para o produtor, primeiramente, você não tem que pensar em diminuir custo da sua produção na fazenda. Você tem que diminuir o custo por litro de leite, tá? Não é a diária mais barata que vai fazer você ganhar dinheiro hoje. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você faz hoje na sua propriedade, você junta com a sua esposa, você junta com o seu marido para discutir isso, quanto que custa o seu litro de é a principal conta que a gente tem que ter. E aí, com isso, vão entrar os subprodutos, vão entrar esses alimentos alternativos justamente para diminuir seu custo de produção sem diminuir a produtividade de leite. E aí o seu custo de leite ele vai baixar, né? Esse que é o suprassumo, né? Esse que os técnicos hoje têm que fazer dentro de uma propriedade, tá? Primeiramente, dentro da Só, sua propriedade, Fernando, tá me ouvindo? certo? Sim, Só para a gente entender, hoje a dieta básica é composta aí pelo uso do milho, principalmente, e do farelo de soja, no final das contas, aí, para compor essa dieta. Quando a gente fala de subprodutos, o que a gente está falando, Fernando? Que tipo de legal. subprodutos podem ser utilizados? Tá. Alexandre, o Brasil hoje é um baita no produtor de grãos, certo? Baita no produtor de grãos. Milho, soja, não só grãos, frutas, né? Laranja, limão, café. E tudo isso na indústria, quando você beneficia esses produtos, a indústria ela tem esses subprodutos que saem da produção desses alimentos principais. Então, por exemplo, hoje um etanol de milho, a gente tem o tal do DDG, né? De um óleo de soja que a gente exporta, né? De um farelo de soja, surge tanto farelo de soja como uma casquinha de soja. Os bagaços de citros, né? As cítricas, você produz algodão, surge o caroço, a torta de algodão. Então, esses subprodutos, o ruminante ele consegue pegar esse que a gente chamava de lixo industrial e hoje é um alimento de baita qualidade, né? Hoje uma fazenda de alta produção, tanto de corte como de leite, ela não vive sem esses subprodutos, né? Então esses que são os subprodutos final. Esses restos de produção, que as indústrias industrializam os produtos principais, surgem esses produtos que seriam antigamente lixo, ele consegue aproveitar aí. Agora, Fernando, esses subprodutos, eles têm essa capacidade que você citou de transformar a produção ou de manter elevada a produção de leite? E o que o pecuarista tem que prestar atenção ao optar por esses subprodutos? Com certeza ele mantém melhor em muitos casos e também a gente tem que pensar na sanidade desse animal, né? Uma dieta hoje de um animal extremamente produtivo, ela precisa de um produto. Às vezes uma dieta com muito amido é prejudicial para a vaca, né? Que é aquele composto que tem nem no milho. Então a gente coloca esses subprodutos para deixar a dieta mais segura, para esse animal ter uma longevidade, para ter melhores resultados reprodutivos, e por aí vai, tá? E que o produtor tem que pensar hoje? Primeiramente, gente, precisa utilizar isso? Eu tenho capacidade de estocar esses produtos? Eu consigo colocar na minha propriedade? Não é jogar uma lona no chão, não é colocar no tempo. Eu tenho sim um controle de estoque, eu consigo estocar isso? Beleza. A partir desse pressuposto, eu tenho esse local para colocar meus produtos, eu sento lá à noite com a minha companheira, com o meu companheiro, você é pecuarista, senta lá com sua esposa ou com seu marido e faz o seguinte conta. O que na minha região tem de subproduto? Quanto que está custando esses produtos? Né? Esses que estão aqui na minha região. Feito isso, eu chamo os técnicos, eu chamo quem é formado, eu chamo quem entende do negócio, né? E falo assim com eles: pessoal, eu tenho esses produtos, eles entram na minha dieta. Nesse sim, profissional dedicado, um profissional que sabe, vai chegar e falar assim, ó, na sua região, esse produto aqui vai entrar legal na sua dieta para melhorar a sua produtividade. Aí você compra ele e você vai atrás. No final das contas, o que você está sugerindo é que o produto que você use, seja ele o milho ou um subproduto, que ele agregue valor à produção, ao volume produzido na sua propriedade. E dessa forma você vai economizar, porque você vai ter mais Exatamente. leite para vender no final das contas. Exatamente. Você vai ter uma produção melhor, mais segura para esse animal, certo?
um custo legal. Só que às vezes a gente tem que pensar aqui, Alexandre, que às vezes você vai colocar um subproduto, e em muitos casos a sua conta não vai ficar mais barata, mas você vai produzir mais. Então, aquilo que a gente conversou no começo, em cima da relação do litro de leite. Você tem que fazer um litro de leite, uma arroba produzida, no caso do corte, mais barato, né? Ou você diminui seus custos mantendo a produção, ou você aumenta um pouquinho seus custos, aumentando ainda mais sua produtividade. Daí é uma decisão, né, pessoal aí de cada pecuarista, mas a disponibilidade da matéria-prima ou do subproduto também na região é outro fator importante que ele tem que levar em conta, né, Fernando? Principal. Por exemplo, aqui na minha região, nós estamos aqui em Goiás, eu estaria muito feliz com alfafa, no caso. Aqui é uma produção baixa, não tem como. Eu não consigo comprar esses produtos lá do Rio Grande do Sul, porque o frete vai ficar inviável. Então, infelizmente, na minha região, esse produto não vai conseguir entrar. Então, a sua qualidade é extremamente importante, mas ele não consegue entrar. Né? Então, primeira coisa que o produtor tem que ver, na sua região aí, você está em Minas, você está na Bahia, você está no Rio Grande do Sul, o que eu tenho nessa região? Eu tenho exames disso, eu tenho resultados laboratoriais, eu conheço esse produto. Se eu conhecer, eu chamo meu profissional lá da área de nutrição e falo assim, ó, eu tenho esse produto nesse custo. Ele entra na minha dieta, ele vai me fazer efeito, ele vai ter um efeito benéfico para os meus animais. Se o seu consultor, se essa pessoa dedicada falar que sim, está no custo legal, cara, conta que vai ser só sucesso para a sua produtividade. E, por exemplo, quando eu procuro pelo subproduto na minha região, o que, que eu tenho que entender? No caso de uma produção de vaca leiteira, que é o nosso foco hoje aqui, que características esse subproduto precisa ter para que, de fato, a gente alcance esse resultado de maior produtividade e maior volume de leite produzido? Legal. Primeira coisa, porteira para dentro, né? Eu tenho capacidade de estocar esse produto. Esse aí é o principal. Ou qualquer tipo de outro produto, né? Então, eu tenho que ter um estoque bom. Um local de estoque. Segundo ponto, esses subprodutos da minha região, eu tenho análise deles. Eu conheço, sim, esse produto a fundo. Eu sei os problemas e suas vantagens. E a importância. Outro ponto muito importante: o meu fornecedor é confiável? Eu vou ter esse produto disponível por muito tempo? Ou não? Ele só vai ser um certo período, um mês, 2 meses? Será que eu vou usar isso até minhas vacas se adaptarem, até a produtividade começar a engrenar? Será que eu vou? Depois eu vou ter que tirar esse, não tem outra coisa para colocar no local? Então, assim, estoque, preço, qualidade do produto. E se eu tenho esse produto bastante tempo no ano, né? Se eu tenho esse fornecedor, ele é Disponibilidade, né? confiável nisso. Disponível. E eu tenho caixa, né? Eu tenho que ter caixa na fazenda para pagar. Agora, em termos nutricionais, alguma preocupação relevante na hora de se comprar os subprodutos? Sim, sim, principalmente se tem ou não toxinas, os fatores antinutricionais. Se eu usar esse produto com outro produto, vai ser maléfico aos meus animais. Então, assim, o conhecimento do produto é o principal. Eu preciso conhecer o que ele me traz de vantagem e as preocupações de usar. Às vezes eu vou usar um produto, muita quantidade dele, porque ele está barato, ele vai me atrapalhar a produção lá na frente. Ele deixa uma ração mais rancificada, ele não é bom de digestão, se eu associar um produto com outro vai me dar algum problema. Então, assim, conhecimento do produto é o principal nesse caso. Boa. Ou seja, incremento produção, diminuo o meu custo, mas, enfim, consigo aí favorecer a alimentação dos animais e o incremento da produção vem desse favorecimento de uma dieta efetiva e eficiente aí para que essa vaca realmente consiga produzir mais. E, obviamente, como você falou, não é a qualquer momento, não é a qualquer custo e, principalmente, prestar atenção no suporte que você tem aí para ter esse produto sendo utilizado na sua dieta. Ficou muito claro, Fernando, obrigado aí pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e quando tiver novidade, avisa a gente aqui, é sempre bom te ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Ficamos aqui à disposição sempre de vocês. Valeu, Fernando Teles, consultor técnico da Comigo, trazendo dicas importantes aí sobre o uso de subprodutos nas dietas das vacas.
tem muito material que pode ser utilizado, mas lembrando aí o que o Fernando disse, não vai pelo preço, vai pelo retorno que esse material pode te dar em termos de produção, de produtividade, aumento no volume do leite, daí sim você consegue dirimir aí o seu custo de produção, obviamente dentro de um programa de dieta estabelecido aí pelo seu orientador, pelo seu consultor, enfim, para que você possa aí ter melhores resultados. Muito bem, vamos adiante, vamos seguir com o Pecuária e Mercado e agora no ar o quadro Demanda em Foco. Roda a vinheta. Muito bem, vinheta no ar e a gente discute agora as exportações. As exportações de carne bovina têm aí um andamento muito interessante ao longo desses primeiros meses do ano. Nesses primeiros 5 meses aí a gente tem visto sempre, a cada mês, uma projeção ou uma exportação maior aí do que o normal quando a gente compara com o ano passado. E o que está acontecendo com as exportações? Quais são as expectativas? E será que a gente vai superar as projeções que estão sendo feitas aí? O USDA falando em 3,6 milhões de toneladas até o final do ano. A própria Conab estimando uma exportação de carne bovina podendo superar 3,7 milhões de toneladas. Será que a gente chega a atingir essas projeções? Pergunta para quem acompanha o mercado de perto, eu estou falando do Rogério Marim. Ele é CEO da Tech Trade, está aqui com a gente já. Rogério, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica das exportações e principalmente tendo perspectivas aí do que pode acontecer com o mercado. Olhando para o que está acontecendo com as exportações até agora e projetando isso para o final do ano, vamos ter novo recorde aí, na sua opinião, Rogério? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade também de conversar sobre um mercado que não para de se mexer. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Ok. Sim, estamos na torcida e na expectativa positiva de bater um novo recorde, né? Posicionar cada vez mais o Brasil como principal fornecedor desse mercado aí a nível mundial. As perspectivas são boas, infelizmente essa semana tivemos aí uma notícia que atrapalha um pouco, apesar de ser um segmento um pouquinho diferente na questão da aviária, né? Que acaba sempre sobrando alguma coisinha para outros mercados também, mas a perspectiva para esse ano é realmente excelente. A gente fechou 2024 com uma exportação próxima ali de 3 milhões de toneladas, 2,8 se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, e com perspectiva de superar 3 milhões e meio esse ano. É uma ousadia aí, vamos acrescentar bastante toneladas aí para atingir esse número. Como é que a gente vai fazer para conquistar isso, na sua opinião, Rogério? E, na verdade, o que você está vendo no mercado que justifique essa projeção? Olha, assim, ó, a trajetória do Brasil nos últimos 20 anos nesse mercado assim, é a afirmação de que a gente está no caminho certo, né? Investir em rastreabilidade, em tecnologia, né? E também trabalhar muito a questão da diversificação dos mercados. Hoje o Brasil depende muito, muito mesmo, né, do mercado chinês. Estamos no momento mais do que favorável, né? E assim seria praticamente o momento perfeito em relação ao mercado chinês, com as restrições ou vamos assim, com o desentendimento que há hoje entre Estados Unidos, apesar disso ter melhorado nos últimos dias, né? Mas esse desentendimento entre Estados Unidos e China abre a janela perfeita para o Brasil. A gente já sentiu no mercado aqui a compra do mercado chinês em relação ao Brasil assim, a demanda da China em relação ao Brasil é enorme, né? A gente tem gente ligando todos os dias pedindo mais produto, né? Em função das tarifas que o governo chinês impôs na carne americana, em função dessa discussão comercial que há entre eles. Eu acredito que isso não vai durar muito tempo, né? Isso é uma estratégia americana de conseguir uma posição melhor no mercado
internacional, mas essas tarifas não vão continuar por muito tempo. Mas, de qualquer maneira, isso abriu de novo a porta para a exportação de mais carne do Brasil para a China, né, que hoje representa quase 65% da exportação brasileira, ao mesmo tempo, uma posição invejável, que qualquer país do mundo invejaria ter essa participação no mercado chinês, mas também vamos dizer assim, um risco muito grande, a gente depende muito de muito mercado. E aí é que vem aquilo que eu estava colocando antes, a questão da diversificação dos mercados, né? A abertura de mercados como Taiwan, Vietnã, Japão, né? O Japão é um mercado muito sofisticado, um mercado muito exigente, né? Para a carne brasileira dizer assim, ó, atendo o Japão é uma certa certificação, porque o Japão é um mercado que exige muita qualidade, né? Então, você está entre os fornecedores do Japão, te qualifica em outros mercados, né? Mas o Brasil tem que continuar investindo nisso, né? Tem que continuar investindo nos programas da Apex aí de diversificação de mercado, de qualificação da carne brasileira, né? Eu acredito que estamos num caminho muito bom. Temos aí alguns gargalos, como sempre, né? Para solucionar a questão da logística interna no Brasil aqui, que encarece muito a exportação do produto brasileiro, né? O produto fica caro antes de sair do Brasil, em função das dificuldades logísticas que a gente tem para movimentar o produto da produção até o porto, até a beira do cais, vamos dizer assim, né? Então, precisamos continuar investindo em ferrovias, em melhoria da qualidade das rodovias, né? Para que a nossa carne não perca a competitividade antes mesmo de sair do Brasil. Muito bem, você lembrou muito bem, né, Rogério, essa posição da China como principal comprador e o esforço que as autoridades brasileiras estão fazendo para abrir mercados. E a gente viu nesse começo do ano, principalmente, um esforço maior pela Ásia, né, buscando os países Sim. asiáticos aí como grandes parceiros aí para a carne bovina brasileira. Qual que é a avaliação que você faz até agora dessa conquista, né? E quando efetivamente a gente vai poder, na sua opinião, desfrutar dessas demandas? O Japão me parece que tinha a perspectiva de mandar uma missão agora em maio. Até agora, pelo menos, a gente não viu nada de oficial acontecer. O que de concreto dá para ter aí até agora em relação a essa conquista da Ásia? Alexandre, assim, ó, as coisas nunca acontecem na velocidade que a gente gostaria. Entendeu? É sempre um sofrimento. Sempre parece que a gente consegue o objetivo quando o último fiozinho da corda está estourando, né? Mas assim, o Brasil já deu um passo importante, que é a abertura da negociação, ainda que a missão japonesa não tenha vindo ainda ao Brasil começar a verificar as condições sanitárias do Brasil. Um passo importante já foi dado, e um passo cada vez. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Essas coisas realmente não são rápidas. O Japão é muito conhecido pelo rigor na inspeção sanitária, eles levam isso muito a sério, entendeu? Mas nós já estamos começando a abrir esses mercados, né? Aliás, estamos não, a gente já vem abrindo novos mercados há muitos anos. O que está sendo feito agora é a continuidade disso. Quando você menciona a Ásia, né? Muitos analistas geopolíticos, né, colocam esse século como sendo o século da Ásia. Na primeira vez que eu fui à China, eu tinha a impressão de que, porque tudo lá é diferente do que a gente está acostumado, eu tinha a impressão, nossa, eu pensei, tinha a impressão assim, isso aqui é outro mundo, pensando na China, né? E depois da segunda ou terceira vez, eu comecei a descobrir, ou tive a noção de que a China não é o outro mundo é aqui. Lá tem 5 vezes mais gente do que aqui no Brasil. Então, o normal é aquilo, nós é que vivemos fora do normal. Tá? Então, assim, o potencial de consumo da Ásia como um todo, né, é absolutamente fantástico, né? Infelizmente, hoje o maior país mais populoso do mundo, que é a Índia, não consome tradicionalmente carne bovina, entendeu? Então, exportar carne bovina para ela seria difícil. Mas o segundo maior mercado do mundo, ou o maior mercado potencial, já é um mercado que o Brasil acessa bem, né? Então temos que continuar a perseverar nessa tarefa aí árdua, diária, de abrir novos mercados para diminuir a nossa dependência, mas diminuir a dependência a partir de crescimento e não de retração. O Brasil é incomparavelmente competitivo, tanto na produção de proteína animal quanto vegetal. O futuro alimentício do mundo depende do Brasil.
Eu quero lembrar o seguinte: para desequilibrar o mercado de qualquer produto hoje em dia no mundo, um mundo que hoje em dia tem conexões logísticas muito bem ajustadas, a gente não precisa uma redução de 20% na produção. 5% de redução na produção já desequilibra qualquer mercado e faz os preços dispararem, a logística ficar ilógica, né? Então, assim, o Brasil é o fornecedor-chave do mundo. Há um século atrás, quando se extinguia a possibilidade de plantar mais no campo, a gente passava por outro lado do morro e plantava mais do outro lado. Hoje em dia não tem mais terra para ser expandida no mundo. O ser humano já está no mundo todo e a população continua subindo. Então, a importância do Brasil como um parceiro estratégico de todas as nações do mundo, quando o assunto é segurança alimentar, só vai aumentar. Isso coloca a gente numa posição geopolítica que a gente não desfrutou no passado. Então, o papel do Brasil continuará e será cada vez mais importante, porque nós ainda temos capacidade de produzir mais, de expandir nossa produção, tanto vegetal quanto animal, como nenhum outro país do mundo tem. Então, a gente está muito bem posicionado, temos é que ter paciência e consistência nesse trabalho que vem sendo feito no Brasil e no mundo, de expandir e abrir cada vez mais os mercados internacionais para o produto brasileiro. E acrescento aí um comentário à sua fala de forma competitiva, né, Rogério? Sim, sim, porque apesar de termos o que o Brasil tem em abundância e que falta a muitos outros países do mundo, em última análise, água e sol. Porque quando a China, por exemplo, importa um monte de soja do Brasil, ela não está importando de verdade soja, ela está importando água. A quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de soja é enorme. A China tem território para plantar essa soja, ela tem território para criar gado, ela não tem água para subsidiar ou para suportar essa produção. E o Brasil tem o maior reservatório, os maiores reservatórios de água doce do mundo. O Brasil consegue produzir sem depletar, sem consumir mais do que a natureza consegue repor de água. E é isso que posiciona bem o Brasil hoje. Muito bem. Rogério, só para a gente encerrar aqui, sua expectativa aí com relação aos Estados Unidos, que hoje são os nossos segundo maiores consumidores, né, da nossa carne Uhum. bovina. Só que teve a sobretaxa aí imposta mais 10% acima daquilo que a gente já pagava. Tá tudo bem? A gente segue aí exportando bem para os Estados Unidos e eles vão seguir como um grande comprador por necessidade deles? É, infelizmente a gente vai pagar mais, o consumidor, na verdade, o consumidor americano vai pagar mais 10%. Lembro que ano passado a gente já vendeu um bocado da nossa produção ou da nossa venda para os Estados Unidos, já foi além da cota. Quer dizer, uma bocada da nossa produção já pagou o imposto quando entrou lá. Agora, essa nova taxa são mais 10%, né? Não, não é só pagar o imposto, é mais 10% além do que a gente já pagava. Mas essa sobretaxa incide sobre toda a carne importada pelos Estados Unidos, não só sobre a brasileira. Então, isso coloca a gente, vamos dizer assim, em pé de igualdade, né? E, e afortunadamente, para o consumidor americano, a alimentação não pesa tanto quanto para, por exemplo, o consumidor médio americano, quanto para o consumidor médio brasileiro. Então, a taxa não elimina a necessidade do mercado americano por essa carne. Então, o que a gente prevê é que vai haver um pequeno aumento, uma transferência dessa taxa para o preço do produto, né? Mas que essa taxa não deve impactar de maneira significativa a nossa exportação para os Estados Unidos, porque simplesmente a criação da taxa não diminui a demanda. A demanda continua existente. E o fornecimento de carne, por exemplo, não é de um dia para o outro que um comprador muda de fornecedor. Tem toda uma relação que é estabelecida de confiança, de qualidade, de inspeção, de troca de dados, que não é de um dia para o outro que um consumidor importante, um distribuidor importante de carne ou um processador importante. Os Estados Unidos importa muito carne magra para a produção lá do hambúrguer deles, né? Então,
a gente não vê que essa demanda vai mudar significativamente em função da imposição da taxa. Até porque a taxa não foi imposta exclusivamente ao Brasil, mas sim a toda a importação americana de carne. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez. Rogério Marinho é CEO da Tech Trade. Fica o convite para voltar sempre aqui com a gente, para a gente poder discutir principalmente essas demandas, seja ela internacional, seja ela brasileira, dentro do próprio mercado, para entender aí como essas demandas podem impactar na formação dos preços. Volte sempre, Rogério. Obrigado e estou à disposição. Um abraço, até mais. Muito bem, está chegando ao fim essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.